Oi, gente! Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu vou estar falando sobre a experiência de conseguir um tratamento de crescimento para o meu filho. E eu vou falar como eu consegui, quais exames foram necessários e quanto tempo demorou. Então, começa com o histórico dos pais. Você primeiro, no meu caso, eu primeiro procurei uma endócrino infantil. Eu sabia que essa questão de puberdade tem um reloginho de tempo que ele começa a correr muito rápido, então eu não poderia estar perdendo esse tempo e não conseguir realizar o tratamento em tempo hábil para o meu filho. Então a história começa antes dele nascer, porque tudo isso também vem da genética. Então a questão de crescimento vem um pouco de mim, um pouco do pai dele. Acredito que tenha sido mais por conta de mim. O pai dele é baixo, mas não tanto. Eu já tenho 1,50 m, o que para mulher é considerável pequeno, mas se você for comparar ao homem que tem um pouco mais de tempo de crescimento, poderia ser ruim ou afetar psicologicamente isso. E quando eu era criança, eu me lembro da minha irmã fazer esse exame de mãozinha, que é esse mesmo exame que eu tenho aqui, que é um raio-x da mão. Então ela fez o exame de raio-x e ali, de acordo com o raio-x, o médico disse pra minha mãe que ela poderia ter o problema do crescimento. Mas enfim, o tratamento dela foi só isso mesmo. Ficamos apenas no documento, no exame dela. Não prosseguiu, porque na época a gente tinha um plano de saúde, depois não teve condições. Então isso não se estendeu nem para os outros filhos e nem para um futuro tratamento para ela. Então acabou que todo mundo ficou pequenininho. O único da minha família que ficou um pouco mais alto, assim, que saiu um pouquinho do parâmetro, foi meu irmão, o mais novo. Então, o único que cresceu, talvez por questão de ser homem, demorar mais para poder ter um tempo mais hábil para poder o corpo crescer, e a mulher, depois que menstrua, já não acontecer mais isso. Então, e na questão do pai, não houve nunca nenhum tipo de caso assim, ou alguma coisa que ele pudesse estar queixando. Então, por não ter um tempo hábil, optamos por fazer a consulta particular e os exames também particular, para que a gente consigamos ter agilidade e ter mais sucesso na questão do tratamento. Então, a gente agendamos a consulta com a endócrina infantil da minha cidade e lá ela conversou com o Brian, conversou com os pais. Na época ela conversou por videochamada, eu tava trabalhando, e perguntou sobre comida, sobre sono, sobre como que era a questão da escola, perguntou várias coisas e fez o exame nele. Aí com o exame ali físico, ela falou que ele estava realmente abaixo do que era a curvatura do crescimento e que ele não estava entregando o que era para ser entregue durante a idade, com o ano, com o peso, com tudo ali que era uma tabela mais ou menos feita por ela. Então ela veio me perguntar como que era a questão da escola. A questão da escola, o Brian sempre foi o mais baixo. Mas desde então, tinha um amiguinho dele que tinha a mesma idade, faz acho que coisa de 1 ano, 2 anos, e esse amiguinho, além dele esticar muito, a voz também mudou, a questão, tipo, toda de física da criança também mudou. E o Brian continuou na mesma, sem mudar. E aí ela falou que acontece muito de não trocar roupa, não ser o menor da sala. Tem vários quesitos para você estar olhando e para procurar ajuda. Então, nesse momento, como isso era um problema pro Brian, continua sendo um problema pro Brian.
O Brian não gosta de ser uma pessoa baixa. Ele fica triste com essas coisas, ele fica triste com piadas que se relacionam ao tamanho dele. Então a gente procuramos ajuda para poder estar resolvendo isso, já que a gente pode no momento estar fazendo isso. Então o pai pagou a consulta particular. E aí os 2 primeiros exames que ela pediu foi um exame de sangue completo e tinha alguma coisa específica que colhia em meia hora. Então ele ficou mais ou menos 2 horas lá e colhia a cada meia hora. É alguma coisa bem específica sobre o crescimento. E o outro é esse exame, que é o exame de um raio-x da mão. Então, a primeiro momento foi isso que a gente fez, foi procurar a doutora. Depois de um tempo a gente fez os exames. A gente levamos o exame para ela. Ela falou assim, em tese ainda não tá aparecendo nada. Então, eu vou pedir ainda mais um exame, que seria esse, que é maior. Que é uma tomografia, do crânio. Tomografia computadorizada da hipófise. Pra ver se tinha alguma alteração, se tinha alguma coisa além do que tava ali mostrando sobre o crescimento. Então, os exames não deram nada. Então, ela concluiu que o Brian acho que ele ia chegar no máximo 1,50 m, no máximo, assim, estourando. E ali ela falou que sim haveria necessidade, que era caso de estar entrando com medicamento para o crescimento, hormônio para o crescimento, que eles falam, né? E que sem esse hormônio talvez ele não cresceria muito. E o bom de ter procurado agora é que ele ainda não entrou na puberdade, então tá com todos o tempo para poder estar entrando com esse caso. Por que eu entrei pelo particular e não pelo SUS? Como era um problema, além de físico do Brian, dele não estar crescendo, também psicológico, essa parte de estar esperando, eu achei que poderia demorar muito e tá frustrando e prejudicando mais na questão psicológica do Brian. Então eu optei por estar fazendo essa parte particular para depois fazer a parte pública. Então, a primeiro momento foi pedido esses 2 exames, o exame de sangue e o raio-x da mão. E aí, como eles deram normais, não tinha nenhuma alteração que seria causado por outra coisa, então foi pedido a tomografia. E aí, esses exames, eles são essenciais para você pleitear o custo do governo para poder estar fornecendo essa medicação. Então, no dia 19, eu fui na Medex, acho que acredito que tem em toda a cidade do estado de São Paulo e do Brasil, aonde você vai com o laudo e com os exames para poder estar solicitando essa medicação. Antes de solicitar essa medicação, a doutora deu 2 opções. Uma seria aquela caneta, que é estilo aquela de emagrecedora, que seria em torno de R$6.000. Então, esse tratamento seria R$6.000, mais ou menos, por mês. Então, é um caso que eu, particularmente, eu não tenho esse dinheiro para poder estar fornecendo esse medicamento para o meu filho. Ou seria R$4.000 com a medicação do governo, que é fornecido através da solicitação do pedido da Medex. Então, dia 19 do 2, eu levei esses documentos, exames, tudo na Medex, junto com o cartão SUS, os documentos do Brian, os meus documentos, para fazer a solicitação. Ali eu entreguei tudo, alguns laudos, como esses, assim, de folha, eles tiraram xerox e ficaram com eles, para poder fazer análise, que eles vão fazer a análise, né? E eles me deram um retorno para mim ir dia 3 do 3. Então foram mais ou menos 15 dias. E aí eu ia lá e ver se tinha sido autorizado o meu processo ou não. Então, com esses exames aqui, eu ia saber se deu certo ou se eu precisaria fazer outros exames para poder identificar que realmente o Brian não tem o hormônio
ou tá em deficiência com hormônio para para concluir o crescimento. Quando eu fui na consulta, na última consulta que eu fui, a doutora disse que esses exames eram essenciais, eram os exames que, com a carta de recomendação, laudo, eu poderia sim ter 90% do sucesso para conseguir o tratamento dele. Então, hoje eu fui lá na Medex novamente, que fica no centro da cidade. Pediram pra mim estar levando uma bolsa térmica ou um isopor, alguma coisa, porque a medicação tem que ficar na geladeira, que ela é aplicada 30 minutos antes de dormir. É tipo injeçãozinha também, tipo aquela questão de diabetes. A injeção. E aí pediram pra mim levar a bolsa, mesmo não sabendo se tinha sido aprovada ou não. Então eu levei a bolsinha, levei todos os documentos, tudo certinho. E eu descobri que o Brian foi aprovado, que eles tinham o medicamento lá. Às vezes pode ocorrer de ser aprovado, mas não ter o medicamento. Isso era muito frequente quando eu fiz estágio na defensoria, que aí depois tinha que entrar com processo judicial e toda aquela burocracia. Mas em si foi super rápido e foi simples o processo. E aí eu peguei, eles me deram esse documento aqui, que é um documento que são as guias das receitas que estão autorizadas, que aí depois de 6 meses o Brian vai voltar na médica. Então, todo mês que eu for, eu vou levar uma receita, que aí a doutora deu 6 receitas. Então, eu vou levar uma receita e vou levar a bolsinha térmica. Então, é isso. Ele vai começar a tomar hoje o medicamento. E vamos ver se esse menino vai esticar, não vai esticar, porque ele tá ansioso para esse crescimento acontecer. A doutora disse a expectativa mais ou menos de altura que ele vai chegar. Ele vai chegar a 1,65m, 1,70m, mais ou menos. Mas não vai ficar no 1,50m. Pra ele tá ótimo, né? Não queria ficar do tamanho da mãe, queria ficar maior. Mas enfim, é isso. Se você tiver alguma dúvida, tanto do processo quanto dos exames, alguma coisa sobre indicação ou tirar dúvidas, deixem aqui que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? E até o próximo vídeo.